Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem fala é o professor Lucas Lima, do Instituto Politécnico da UERJ. Vamos para mais um exemplo de exercício de deformação e mecânica dos materiais. Então aqui a gente tem uma chapa, né? A chapa mostrada na figura está presa por guias horizontais rígidas na parte superior AD, então vai estar presa aqui em AD, e na parte inferior BC, então estaria preso aqui em BC. Se houver um deslocamento horizontal uniforme de 2 milímetros e em seu lado direito CD, então imagina que esse lado daqui, CD, vai deslocar uniformemente de 2 milímetros, tá? Então a gente precisa determinar a deformação normal média ao longo da diagonal AC. Então a gente tem a diagonal AC, que o exercício colocou aqui já um eixo Y para facilitar a nossa vida, né? Então a gente quer saber a deformação normal média dessa diagonal. E B, a deformação por cisalhamento em E, no ponto E, que é no ponto central aqui, em relação aos eixos X e Y. Então, continuando aqui o problema exemplo, né? Temos aqui a chapa ABCD com os eixos YX. E primeira coisa, a gente vai ter que determinar a deformação normal média ao longo da diagonal AC, né? Então, a gente precisa saber qual que seria para a deformação normal média de AC. A gente vai precisar, né, saber qual que era o tamanho AC depois da deformação e qual que era o tamanho AC antes da deformação, certo? Que pela definição que a gente tem. Então, veja que é um triângulo retângulo, é questão de calcular essa hipotenusa, e depois da deformação, o que acontece? Toda essa parte CD vai se deslocar de 2 milímetros. Então, essa área aqui vai continuar 50, né? E essa daqui, em vez de 150, vai ficar 152. Desculpa. 152 milímetros vai formar nossa hipotenusa. Então, para calcular LAC, a gente vai ter raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 150 ao quadrado, né? Quando aqui na calculadora, 158,11 milímetros, tá? E o LAC depois da deformação vai ser igual a raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 152 ao quadrado igual a 160,01 milímetro. Então, essa deformação aqui vai ser igual a o LAC', 160,01 menos 158,11 sobre 158,11. Isso daqui vai ser igual a 0,012 com a unidade milímetro por milímetro, né? Adimensional a deformação. Veja que é positivo, quer dizer que ele está aumentando o seu tamanho. Agora, para a letra B, né, que ele fala o cisalhamento, a deformação por cisalhamento em relação aos eixos X e Y no ponto E. Veja que, né, a gente começa com um ângulo de 90 graus entre X e Y, e depois que ele se deforma, a gente vai ter um ângulo, né, quando
isso daqui se deforma. A gente vai ter a seguinte configuração. Ele vai até aqui, e esse aqui vai até aqui. E aí a gente vai ter um ângulo diferente, né? Nosso ângulo θ'. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é descobrir quanto que é o nosso novo ângulo θ'. Sendo que agora a nossa configuração vai ser a seguinte. Então, para o item B, né, que ele quer o quê? Justamente essa deformação aqui, sendo que a deformação por cisalhamento no ponto E, né, sendo que você teve um deslocamento dessa parte CD de 2 milímetros aqui para o lado, então o AC e o BD vão fazer essa configuração aqui. Então, para eu achar, né, qual que é essa deformação por cisalhamento nesse ponto, eu já sei que o ângulo inicial começa como 90 graus, então vai ser π sobre 2 menos o nosso θ' depois da deformação. Mas como é que vai ficar essa geometria depois da deformação? Vamos desenhar aqui rapidamente. A gente vai ter 50 aqui, né? No total 152. Se a gente cortar essa diagonal no meio, a gente vai ter aqui esse triângulo daqui, né? E vamos ficar, então, 152 por 2, 76, certo? Então veja que esse ângulo daqui completo vai ser o nosso θ'. Então, esse daqui vai ser o nosso θ' sobre 2. Beleza? Então veja que a gente tem esse triângulo daqui, né? Essa parte tem 76, esse aqui é metade, vai ter 25. Então, o nosso θ' vai ser o quê? Se a gente tem o θ' sobre 2, melhor dizendo, né? A tangente dele, mesma coisa, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de θ' sobre 2 igual a 76 sobre 25, né? Então, a gente pode aplicar a tangente dos dois lados. θ' sobre 2 vai ser a tangente de 76 sobre 25. θ' vai ser 2 arco tangente 76 sobre 25, né? Então isso daqui é arco tangente de 76 sobre 25 vezes 2 vai dar 2,5060 radianos. Beleza? Com isso daqui eu posso substituir aqui, então π sobre 2 menos 2,5060, isso daqui vai resultar em quê? Vai ficar igual, colocando na calculadora, menos 0,9352 radianos. Vamos observar que o ângulo é negativo. O que significa esse ângulo, né, da deformação por cisalhamento ser negativo? Quer dizer que o ângulo final, depois da deformação por cisalhamento, vai ser maior que o ângulo inicial. Outro aspecto que seria interessante notar, que se a gente está pegando a deformação por cisalhamento em relação aos eixos x, y. Mas se a gente pegasse em relação ao eixo x' e y', né? Mesmo com esse deslocamento daqui, o que aconteceria com esse ângulo? Se manteria 90 graus. Então, o ângulo depois seria 90 graus,
então a gente teria deformação por cesariamento nula. Então veja que a deformação por cesariamento depende do eixo, né, que a gente está calculando. No eixo x e y, você tem esse valor aqui, né, menos 0,9352 radianos. Se a gente tivesse um eixo x', y', que fosse aqui, né, um horizontal, outro vertical, deformação por cesariamento seria nula.